Gente, Roberto, a gente recebe aqui os nossos convidados e toda vez que a gente recebe uma convidada, a gente tem certeza que vem... Uma convidada especial. E uma convidada especial, né? Especialíssima. A gente tem certeza que a gente vai ter aqui momentos de grande satisfação, felicidade, conhecimento, né? Vai ser efervescente esse programa e vocês não têm ideia do quanto a gente vai conhecer, aprender e descobrir. Ela é administradora, especialista em marketing, conhece, mas ela é, para quem não sabe que ela é administradora, pensa que ela é uma arquiteta, pensa que ela é uma pessoa realmente da área de construção, de decoração. Mas é uma multiempresária, né, Marcelo? É uma multiempresária. Multiempresária. Então, se você pegar e conhece a muito, dela, conhece muito, né? É. Mas ela, essencialmente, ela é uma grande administradora, gestora. É verdade. Ela porque fazer as coisas que ela faz aqui na Bahia é para pouca gente. Não, só ela. Porque o que ela fez nos últimos anos... Então, se você pegar a história, ela teve um restaurante que foi, à época, na década de 2000, certo? Foi uma referência no Brasil. Né? Teve marca de mobiliário, design de mobiliário. Né? Então... foi apresentadora da TV Band, 11 anos. Apresentadora. Né, num programa que tinha uma audiência sólida. A revista de arquitetura da Bahia tinha as duas letrinhas dela, AV. Né? Hoje tem gente que copia, mas eu me lembro que tinha um jogo assim, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Hoje a gente está tendo além de ser, né, hoje mãe já é avó, né? Hoje é grande. Eu acho que no currículo dela ela está muito, assim, muito focado, né, na gestão de ser vó, viu? Mas ela não perde tempo, ela faz as duas coisas, perfeita. Nós estamos tendo hoje aqui a satisfação, a felicidade de receber André Velame, né, com todo o seu carisma, com toda a sua capacidade de trabalho. Hoje a gente vai saber muita coisa aqui. Conhecer a história dessa mulher importante que marca a geração dela aqui no estado da Bahia. É verdade. Seja bem-vindo, André. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos lá, vamos tentar dividir um pouquinho dessa história, né? Que é cheia de capítulos. De Robert. Vou chamar de Robert. Porque na nossa geração é só Robert. É verdade. Vamos tentar dividir aqui um pouquinho dessa caminhada, né? Mas, né, vamos começar lá nos seus primeiros passos como pessoa. Você nasceu aonde? Como é que você chegou aqui em Salvador? Onde é que você ficou nos primeiros anos da sua vida? Onde você estudou? Eu nasci em Feira de Santana, né? Eu sou filha de caminhoneiro e me orgulho muito. Tive o privilégio de vir de uma família que construiu uma história muito sólida, uma mãe muito inteligente, muito preparada, apaixonada por cultura, não só apaixonada por cultura, como política nacional e internacional, né? Isso, minha eleitora. Então, minha mãe realmente foi sempre uma grande base familiar para a gente, para mim, para meus irmãos, para meu pai. E eu nasci em Feira de Santana, mas recém-nascida, eu mudei para Goiânia, onde morei por 5 anos. Passei muitos anos da minha vida dizendo que eu era goiana, inclusive, tá certo? A família toda? Porque a família toda foi. Eu fui morar em Goiânia, na Rua 5, Setor Oeste, e foi onde eu aprendi a falar, onde eu tenho pessoas que até hoje a gente continua tendo um relacionamento muito bacana. E de Goiânia eu voltei direto para Salvador na década de 70, tá? E fomos morar no Rio Vermelho, quando o Rio Vermelho ainda era uma rua de barro, tá certo? E lá nós tivemos a minha infância, minha primeira escola foi a Teresa de Lisieux, onde a gente atravessava a rua para ir para a escola. E tive uma vida, a minha vida inteira, vivi em Salvador. Tive o privilégio de ter
grandes amigos e amigos de infância que ficaram para a vida toda, como é o seu caso, Robert, e Ricardo, né, Sampaio, que foram amigos que a gente construiu desde a infância, e uma característica que a gente tem é poucos amigos, mas amigos para a vida inteira, tá certo? Que eu acho que ao longo da vida isso é uma coisa que é importante. Passam na vida da gente muitas pessoas que são importantes, que nos ajudam, que agregam a nossa história, né? Mas a gente nunca esquece aquelas pessoas que realmente estiveram ao nosso lado durante a nossa infância e a nossa adolescência. Tá? Só um detalhe, a sua casa, a casa da sua família, era o local de encontro da nossa galera. O pai dela, seu bainho, Dona Jana, recebia a gente como filhos. Nós éramos filhos da família. É verdade. É uma dezena, são dezenas, Rio Vermelho. Dezenas de pessoas que viveram a casa de André Avelame, a casa de seu bainho, Dona Jana. Quantos irmãos? Tenho 2 irmãos, tá? Júnior e Ronald, todos 2 engenheiros, né? E, na realidade, é o que Robert falou. A ideia de meus pais sempre foi agregar muito os amigos para dentro da nossa casa, tá? E depois a gente teve a oportunidade, quando a gente mudou para Pituba, de comprar uma casa na ilha. E esse espaço, na realidade, virou o espaço de todos nós, tá? Eu brinco que, como eram 2 irmãos, tinham muitos meninos o tempo inteiro dentro de casa, e eu era menina que, na realidade, todos terminavam fazendo sempre as minhas vontades, tá certo? Mas era muito bacana, porque eu, inclusive, herdei muito isso de meus pais, que foi fazer com que os meus filhos, Natália e Bruno, tivessem essa referência da minha casa como a casa dos amigos. Eu nunca gostei muito que meus filhos fossem para a casa de outros amigos. Eu sempre meio que abri as asas para trazer uma para dentro. característica meio matriarcal. Porque Dona Jana dava expor na gente. Dava. Cobrava para estudar, se resultado, tivesse resultado. E na verdade, assim, eu sofri na primeira fase da minha vida muito isso, viu, Marcelo? Que foi, meus 2 irmãos sempre foram muito brilhantes em escola, tá certo? Muito bem-sucedidos, estudiosos, muito inteligentes. E eu meio que sempre era o patinho feio, porque eu, na realidade, estava muito mais ligada em todas as atividades extraescolares. Eu gostava das gincanas, dos grêmios, dos festivais. Sim, mas também tá do certo? piano. Do piano, né? Mas também do piano. Tá certo? Então, ou seja, eu fui criada, tá certo? Minha mãe sempre querendo que eu fosse pianista, bailarina, que falasse francês, tá certo? Então, ela investiu muito nisso. Eu digo que minha mãe tentou muito que eu fosse uma pessoa chique, mas não funcionou muito, tá certo? Porque nos intervalos, na realidade, eu queria muito ir para o horto com os meninos, para andar de skate, para praia, e brincar muito, e sempre fui muito proativa, e queria participar de todos os grêmios, todos os festivais, e sempre fui uma fazedora. Essa eu acho que talvez seja a principal característica minha, que foi unir pessoas e realizar coisas diferentes. E aí tive uma trajetória que foi bem diversa, mas sempre com uma mesma característica. Um olhar focado para o belo, para a arte, para o design, mas talvez o maior deles, sempre unir pessoas. Esse sempre foi o meu caminho. Olha, antes de perguntar como é que ela chega, né, na administração, eu vou fazer um registro também, viu? Porque em 1973 eu entro no Colégio Militar de Salvador e conheço 2 irmãos, Velame, Ronald e Júnior. Júnior era mais adiantado um pouquinho, acho que ele é mais velho, né, que um ano. E Ronald era da minha turma. Entramos em 73 no Colégio Militar de Salvador. E construímos lá atrás uma amizade, que não é uma amizade intensa de você estar o tempo todo e tal, juntos, a vida acaba lhe afastando um pouco. Mas onde a gente se encontra, quando a gente se vê, aquele carinho lá do passado, a Flora, os abraços são intensos, o carinho é muito forte, então isso sobrevive até hoje. Um negócio bacana que eu acho é que vocês que foram alunos do Colégio Militar,
carregam isso, né? Carregam isso muito forte, que é o número, né? O sobrenome. Né? Eu era 380, Sacramento. Sacramento, pois é. Então, até hoje é uma coisa bacana, né? Cadê 380? Cadê o 79? Cadê o... E você passou pelo Nobel, né? Eu passei pelo Nobel. Eu, na realidade, quando eu saí de Teresa de Lisieux, eu fui para o Ananeri, exatamente pela proximidade do colégio militar. Então, minha mãe me colocou no Ananeri para poder, por uma questão de logística, na Pituba, né? E eu saía da escola, parava no colégio militar, tinha uma moça que vendia um pão ali na porta, que era maravilhoso, tá certo? Que eu adorava ficar ali na porta esperando os meninos. E depois eu fui para o Nobel, tá? Na realidade, os meninos ficaram no Nobel Júnior até o 3º ano colegial. Júnior saiu no 3º ano colegial para ir para o Nobel, Ronald já saiu no 2º. E eu, na 6ª série, fui para o Nobel, que eu peguei um ano de Tomás de Aquino para depois virar Nobel, né? E daí foi a minha trajetória, de até o final do 2º grau, no Nobel, junto com os meninos, mas sempre tendo eles como as grandes referências, que eles sempre se destacaram muito como alunos brilhantes. E eu sempre na corda, assim, apertada pelos pais. Eles passavam, na 3ª unidade, eles já tinham passado em todas as matérias, 10, 10, 10. E eu dizia que eu não conseguia entender para que essa velocidade. Eu fazia minhas 4 unidades, fazia a prova final de todas. E talvez uma recuperação de 1, 2. Eu queria vivenciar a escola. Eu vivia mais com as pessoas. Eu queria viver mais com as pessoas. E eles não. Tinha que ir na 3ª unidade, é tudo muito rápido. Eu queria viver mais. Mas você chega à faculdade de administração. Né? Aí você faz administração na... Eu fiz administração na Católica. Esse foi uma outra grande decisão e difícil, porque meus pais, tanto meu pai como minha mãe já falava na possibilidade de eu fazer arquitetura, mas achava que eu não tinha muito talento para arquitetura, para desenho, né? Na realidade, o desenho não era o meu forte. E meu pai me dava 2 opções, ou ser engenheira civil, porque ele sonhava em ter 3 filhos engenheiros, ou cirurgião dentista, porque o pai dele era dentista. Então, ele queria que eu fizesse odontologia. E foi muito engraçado, né? Porque eu saí de casa com meu pai me levando para fazer a inscrição do vestibular. E essas eram as minhas 2 possibilidades. E quando eu entrei para fazer a inscrição, na fila eu perguntei para uma menina, você vai fazer vestibular para quê? E ela me respondeu, administração de empresas. Eu disse, administração de empresas, por quê? Aí ela me disse que a administração é uma profissão dos indefinidos. Eu disse, como assim? Ela disse, quem não nasce com um talento pré-definido tem que fazer administração. Eu disse, gostei disso. Esse é o meu talento. Esse é o meu talento. E aí, automaticamente, eu me inscrevi para administração de empresas, porque eu, naquele momento, eu não tinha ainda, e eu acho que é uma decisão muito difícil e muito cedo que a gente impõe para os filhos, que é essa decisão do que vai fazer. Mas para mim foi muito importante ter feito administração de empresa, porque eu tenho realmente um perfil de gestão, de planejamento, de administrar pessoas, que isso foi muito forte na minha trajetória. Dé, assim, já pegando assim, essa sua trajetória, teve um momento que eu destaco assim, que deve ter sido importante. Né? Teve uma reforma que foi feita na sua casa, que eu acho que ali nasce um toque. Exatamente. Tem um toque a digital André Avellame. Ali, na realidade, eu acho que meu pai resolveu e minha mãe fazerem uma mudança no apartamento. E naquela época se falava muito em São Bernardo do Campo, né? Como era um grande polo moveleiro, ainda é até hoje. E nós saímos, eu, meu pai e minha mãe, para ir para São Paulo, para São Bernardo, para comprar os móveis desse apartamento. E foi muito interessante, que é como o Robert diz. Naquele momento eu acho que nascia, tá certo? Uma capacidade, ou um talento, ou um olhar para a decoração, né?
E foi junto a eles que eu escolhi todos os móveis, na época um bar todo de espelho, paredes com cortiça e espelho. Porque tem um bar lá em né? casa, era um negócio, né? Tem um bar, era. chique. Era, com certeza. Isso Era a gente todo tá, espelho, era né? todo espelho. O negócio era organizado, né? Dá Piano na vontade. sala, é um Tinha negócio. piano. Então, A realidade, varanda é integrada. Já imagina e aquela tinha época. a parede já com mármore bege, né? Era como se fosse um revestimento cerâmico com corte especial de mármore na varanda. Então a varanda já tinha aquela ideia. O gourmet virou um espaço de encontro da família, né? E a gente já vivia isso realmente há 40 anos atrás. Seu pai era engenheiro? Era um Não. Meu pai, na realidade, não estudou, não se formou e foi caminhoneiro a vida inteira. De caminhoneiro, ele se transformou em um empreiteiro. Ele começou sim, alugando eu sabia que a caçambas, família tinha uma história ligada à área de e depois ele construção. abriu uma empresa de locação de tratores, tá certo? E foi com isso que ele criou os 3 filhos, tá certo? E colocou talvez essa experiência, esse desejo pela construção, apesar de que meu pai sempre foi focado mais na área de terraplenagem e não de construção. Perfeito. Né? Mas como eu comecei também a namorar muito cedo, né? Eu comecei a namorar com meu marido aos 13 anos de idade. Então, Inácio já tinha uma empresa de construção também. E aí terminou que isso influenciou a turma toda de engenharia, né? Os colegas dos meninos a caminharem muito. Eu acho que talvez muito poucos deles optaram para ir para a construção civil. Quase todos terminaram confluindo para a parte de construção de estradas, barragens, né? Uhum. Que foi uma coisa que surgiu pesada, muito cedo, né? mais a construção pesada. Mas voltando ao seu caminho, a gente aqui agora, vamos lá. Aí você vai lá, faz aquilo. Sim, arruma aquele apartamento. E aí botou a digital, né? Botei. E a partir dali, Bea? A partir dali, na realidade, a decoração passou a ser uma coisa muito forte, tá? Eu sempre tive presente em cada momento, em cada reforma. Fiz a faculdade de administração. Engraçado que durante o período da faculdade eu não me enxergava administradora. Eu descobri um talento dentro do curso de administração muito focado em contabilidade. Foi uma área que me agradava muito, porque falava de uma precisão e de como a gente precisava ter um olhar mais preciso. Me apaixonei muito por marketing também, o desenvolvimento disso. E meu caminho, Robert, terminou criando algumas alternativas até eu voltar para onde eu continuei. No primeiro momento eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, né? Foi meu primeiro emprego. Como estagiária, Benito Gama era o secretário da Fazenda. E eu fui trabalhar na secretaria e entendia que esse seria mais ou menos o meu caminho. Logo em seguida eu percebi que eu não tinha muito perfil para aquilo, era tudo muito meio padronizado. E dali eu fui convidada para trabalhar em eventos, fui trabalhar com os Baldassi, Daniel e Alain Baldassi, produzindo os eventos, as feiras, Modecor, que voltava mais uma vez uma empresa que a falar, marcou uma época. Né? Então, na Modecor eu tive uma possibilidade de perceber que eu tinha um traço muito forte para a área comercial, para a área de comunicação, para a área publicitária, tá certo? E eventos, ou seja, lidar com pessoas também era o forte. Quando eu estava na Baldassi, logo na sequência eu casei, tá certo? E tive Nath. Parei por um período para poder vivenciar isso, um período curto de 6, 7 meses, e fui convidada para trabalhar na área de publicidade, tá? Então, eu trabalhei com o Nizam, na agência, quando ainda era DM9, fiquei um período curto na DM9, e depois eu fui convidada para ir para a TV Aratu, quando a TV Aratu era ainda repetidora da Rede Globo. Eu entrei, na realidade, num processo que em 30 dias a gente saiu de Globo para Manchete, tá certo? Eu dormi Rede Globo e acordei Rede Manchete, mas foi muito bacana porque foi uma possibilidade de eu
rapidamente também assumi uma área comercial dentro da emissora e buscar os clientes direto, porque a gente perdeu naquele momento os grandes anunciantes de agência e passamos a fazer um trabalho muito em cima do cliente direto. E isso também foi uma coisa que eu gostei muito, me destaquei dentro dessa área de televisão, produzi programas individuais, né? Regina Selle tinha um programa muito bacana, que era Gente, o programa, que era uma coluna social na TV, e eu terminei entrando naquele mundo de comunicação, de publicidade. Paralelo a isso, eu fiz uma especialização em organizações e métodos, onde eu percebi que planejamento estava alinhado a tudo que eu fazia, e fiquei grávida do meu segundo filho. E quando eu trabalhava em televisão, eu já trabalhava muito, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, meio que na área comercial, e de noite eu era produtora do programa de Regina Selle. Então, Inácio reclamava muito que eu trabalhava demais, coitado, né? Ele nem imaginava o que estava pela frente. E aí eu terminei saindo da televisão para poder ter uma vida um pouco mais tranquila. Fui convidada por Arnaldo Viola, que era, não sei se vocês lembram, que ele era o diretor do antigo Meridian, para que eu coordenasse a área de alimentos e bebidas do Meridian, tá certo? E eu aceitei sair da televisão, meio que para fazer esse trabalho, e aí descobri que para eu ir cuidar do A e B do hotel, eu tinha que morar no hotel, e nesse momento eu tinha 2 bebês. Então não deu certo, não consegui nem assumir, e fiquei meio desesperada, assim, uns 15 dias, 20, 30, porque eu não conseguia, eu não me encaixava mais como uma profissional de agência, porque meu salário havia sido divulgado como um salário muito alto, porque eu ia assumir uma área de um cargo muito importante dentro de hotelaria, e fiquei sem entender que caminho eu ia tomar. Resolvi preparar o quarto de bebê de Bruno, que nesse momento estava para chegar. Entrei numa loja de decoração, que era a Casa Bela, que era de Eliane Cone, Dolores Cone, casada com Vicente Cone, e para trocar o revestimento, um papel de parede. Naquele momento que eu entrei na loja, eu vi que elas não estavam muito bem integradas na loja. E aí eu perguntei, essa loja tem muito tempo? E me disseram, tem uns 5 anos, era Casa Bela. Casa Bela. E aí eu perguntei, a sociedade ficava na Barão de Itapuã, tá? E aí eu perguntei para a vendedora, será que ela vende essa loja? Ela disse, não sei. Eu digo, ó, se ela quiser vender, eu quero comprar. Aí volta mais uma vez a nascer o desejo pela área de decoração. À tarde eu recebi uma ligação que a loja estava à venda. Cheguei em casa, contei para o Inácio que eu queria comprar uma loja de decoração. Ele me perguntou se eu tinha ficado maluca, naturalmente, ele sempre me pergunta isso. Aí, você nunca falou em ter uma loja de decoração? Eu digo, pô, mas isso é perfeito. Eu não vou precisar trabalhar para ninguém, vou ser dona de uma loja. Cuido dos e filhos. Vou cuidar dos filhos, vai ser um negócio bem tranquilo. Vai ser tranquilo. Né? Vou acordar às 4 horas da manhã, vou dormir às 3. Isso foi na década de 90, tá? Ou seja, foi quando o Collor estava assumindo. E foi engraçado, porque ele discordou, foi uma das poucas vezes que Inácio discordou 100%. Disse, não vou entrar nisso, isso é uma loucura, você nunca falou de ser dona de loja. Não vou entrar, mas ele tinha acabado de me dar um carro de presente, que era um Monza Classic. Aí eu fui lá, perguntei para a mulher quanto era a loja, ela me falou na época, era assim, tipo 200 mil. E o carro valia 100. Aí eu disse, poxa, eu preciso achar uma sócia. Aí eu pensei, quem eu conheço que teria esse valor numa conta bancária? Conceição Queiroz. Conceição Queiroz, na realidade, eu já tinha um relacionamento por causa de Gel, que é primo de Inácio. Sempre admirei muito Conceição, sempre achei ela uma mulher lindíssima, sofisticada. E Conceição não trabalhava. E eu disse, poxa, eu acho que ela seria a pessoa certa. Parei, chamei ela para almoçar, fomos no restaurante, perguntei a ela se ela queria ser minha sócia, ela topou, saímos de lá para o escritório de Luiz Carlos. Luiz Carlos achou maravilhoso, assinou o cheque, eu disse 50% eu já tenho. E o carro lá, né? Falta o carro. Aí saí do escritório de Luiz Carlos, que era ali do lado do Iguatemi, mas
aquele empresarial do lado do Iguatemi, era ali a sala de torcedor. Centro Empresarial Iguatemi. Aí saí dali e parei no escritório de seu Simval, pai de Gel, que era na Maralina. E aí cheguei e disse, seu Simval, você passou por mim esses dias e disse que meu carro era maravilhoso. Ele fez, maravilhoso. Ele disse, você não quer comprar? Ele disse, como assim, André, você ganhou o carro agora no Dia das Mães, o senhor quer comprar? Ele disse, quero. Faz o cheque. Naquela época tudo era mais fácil. Faz o cheque. Aí ele fez o cheque, eu juntei o cheque de Toquinho, fui na Barra e entregamos os cheques para Dolores e Eliane. Elas pegaram o cheque, depositaram na conta e no dia seguinte teve o plano Collor. Ou seja, o dinheiro saiu da minha conta de Conceição e ficou preso na conta delas duas. Ou seja, o dinheiro delas não podia movimentar, o da gente saiu, que gerou já a possibilidade do negócio, mas obviamente que durante 3 ou 4 meses não entrava uma única pessoa para comprar nada. Mas foi um período maravilhoso, eu e Conceição nos tornamos grandes amigas, a decoração passou a ser uma coisa muito forte, ficamos juntas durante 2 anos, depois de 2 anos a gente chegou à conclusão que 2 estrelas não conseguiam brilhar no mesmo palco, tá? Conceição seguiu o caminho com a Casa Bela e eu resolvi abrir a Andréa Velame Decorações. Então, 2 anos depois... Que ano foi isso? 92. A gente ficou sócia de 90 a 92. Em 92, Conceição ficou com a Casa Bela. E em 92, acho que a última frase... Acho que a última frase, quando a gente estava juntas, foi quando Conceição disse que precisava separar porque as pessoas sabiam que era Andréa Velame e não sabiam que era Casa Bela e que ela precisava fortalecer a marca Casa Bela. Naquele momento eu não tinha nem noção de que as pessoas sabiam que era Andréa Velame, mas aproveitei o gancho e montei a loja com o nome Andréa Velame, já na Marquês de Caravelas, uma lojinha pequena de 60 metros quadrados, e nesse momento eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro grande projeto de decoração, porque aí nesses 2 anos eu descobri realmente que eu tinha um talento para coisa. E qual foi o seu primeiro projeto assim que você diz assim? O primeiro grande projeto foi a casa de Daniela Mercury, tá? Ou seja, você já começou... Sim, mas aí você foi buscar algum curso? Não. Durante os 2 primeiros anos de Casa Bela, eu achava que para que eu fosse boa no que eu fazia, eu precisava estudar muito sobre aquilo. E eu escolhi um tema da decoração para entender muito, que era cores. Então eu passei a lidar e brincar com cores de uma forma muito intensa, tá? Eu vivia o dia fazendo composições de cores, lendo, estudando, visitando os principais eventos de decoração do país. Mas como o Roberto disse, a sementinha estava ali e estava plantada, tá? Daniela tinha sido minha colega de infância, de escola, e eu participei muito junto com o Jorginho Sampaio, do início da carreira de Daniela, em tudo, tá? Desde do primeiro figurino de Daniela, o Canto da Cidade, que eu fui buscar patrocínio na Feira dos Tecidos para a gente conseguir criar o primeiro figurino de Daniela, até o momento que eu estava com ela na Avenida Paulista, da explosão da carreira de Daniela. Então, naturalmente, quando Daniela aconteceu, ela foi para Nova York, na época, gravar um vídeo especial com o Steve Wonder, numa cobertura de um prédio em Nova York, patrocinado pela Antártica na época, e de lá ela me ligou dizendo que ela tinha estourado, tinha chegado o grande momento dela e tinha comprado 2 casas, uma no Encontro das Águas e uma no Caminho das Árvores, e que queria essas casas prontas e feitas por mim. Eu disse, mas Daniela, eu nunca fiz nenhum projeto de decoração. Ela disse, não, se você me conhece, você sabe o que eu quero e você vai fazer. Naquela época eu convidei Marcos Barbosa, que já tinha uma parceria comigo para Marcos fazer esse projeto. Essa casa foi entregue em 30 dias e virou capa da revista Casa Cláudia, tá? Então, isso foi um início e um start. Então, você perguntou, você fez algum curso? Não. Mas eu fui considerada, 3 anos depois,
como autodidata, sou reconhecida pela Associação Nacional de Designers, tá certo? Daí em diante, eu nunca fiz nenhum curso de arquitetura, nenhum curso de decoração. Eu nunca busquei ser uma profissional da área, eu realmente me tornei uma profissional da área com reconhecimento nacional e com publicação em diversas revistas nacional e internacionalmente, tá? Então, daí a gente entrou nesse processo. Isso. Aí quando você termina, quer dizer, eu acho que ali agora você coloca o pé definitivamente, né, dentro do rol das grandes personalidades da arquitetura de interior do Brasil. Né? Porque você pega essa cauda desse foguete aí que foi Daniela naquela época, que rompeu, né, a bolha da Bahia. Foi, certo? Exatamente. Ela se tornou realmente a voz dessa cidade. Sim, e aí você vai para você vira uma empresarial killer serial. Você vai entrando em toda hora você tinha um projeto novo, né? Você começou a ter vários projetos simultâneos. Você podia falar um pouco... Luca, Caroço de Dendê. Caroço de Dendê. Exatamente. Na realidade, assim... Tudo a ver.